Encontramos-nos junto ao Aqueduto da Água da Prata. Este monumento tem para mim uma relevância muito grande, não só por ter sido o meu objeto de estudo quando da realização da estrada, mas porque desde sempre me habituei a olhá-lo como uma das grandes obras de engenharia hidráulica do país, de Portugal, de todo o século XVI. Qual é o significado deste monumento atualmente para a cidade de Évora? Não só é um símbolo da sua monumentalidade e da relação que Évora tem com o seu apogeu no século XVI, como neste momento serve, além de símbolo patrimonial, serve também um percurso ambiental, o percurso da Água da Prata. Estamos numa das ruas mais características da cidade de Évora, a Rua do Cano, justamente porque a estrutura monumental do aqueduto, do cano, entra nesta zona e entra de uma maneira muito monumental e mais tarde, com autorização real, as pessoas conseguiram construir debaixo dos arcos do aqueduto, de modo que ficou com este aspecto muito curioso de uma estrutura monumental, mas ao mesmo tempo espaço de habitação das pessoas, enfim, da população da cidade de Évora. Uma das peças mais interessantes do Aqueduto da Água da Prata é esta caixa de água que temos atrás de nós. E porquê é que é importante? É importante justamente pela sua configuração, porque faz lembrar um templo romano. Estamos numa das portas da cidade de Évora Património Mundial, e estamos numa das portas da Cerca Nova, como nós lhe chamamos. Esta é a Porta da Lagoa, chama-se Porta da Lagoa porque nas proximidades desta porta existia anteriormente uma lagoa, e como podem ver, neste momento, as pessoas que entram na cidade e os veículos que entram na cidade entram por um rombo que se abriu na muralha e não pela porta, que vem aqui atrás de mim, que está meia aterrada. Ou seja, todo este jardim onde nós estamos tem o fosso aterrado e daí, digamos, podemos dizer que a porta está meia escondida e a muralha também. Qual é a importância da muralha de Évora para a cidade? A muralha de Évora é quem complementa a cidade de Património Mundial e é importante, no fundo faz parte da história do desenvolvimento da cidade e do crescimento da cidade. Estamos na Rua do Muro, já na parte de dentro da muralha da Cerca Nova de que falámos. Porquê Rua do Muro? Rua do Muro porque tinha o muro, tinha a muralha. Ali atrás temos o aqueduto e também temos a Rua do Cano, porque era a rua por onde passava o cano da água, o aqueduto. O aqueduto de Évora, na versão que o conhecemos hoje, é uma reconstrução sobre um primeiro aqueduto que abastecia a cidade, nos tempos romanos, na cidade romana, de água. Os banhos públicos romanos que estão hoje no edifício da Câmara, parte a descoberto, eram abastecidos por este aqueduto. Hoje em dia, esta versão que conhecemos do aqueduto, portanto, foi uma reconstrução mais tardia e tinha um complexo sistema de distribuição de água pelos vários conventos, pelos vários edifícios de gente importante e que abasteciam a cidade toda de água. As fontes, os conventos, como já referi, e o próprio Palácio Real. O Teatro Garcia de Rezende, em Évora, é um dos mais representativos teatros à italiana, existentes em Portugal e com capacidade para figurar num dos primeiros lugares de uma listagem a nível europeu, ao lado, por exemplo, do Scala de Milão. O Teatro rende preito, com seu nome, a Garcia de Rezende, renascentista eburense. O teatro foi inaugurado em 1 de junho de 1892, no termo de um longo processo iniciado em 11 de abril de 1881. Estamos numa zona da cidade mais central. Aqui à minha esquerda temos a cidade antiga, portanto a cerca antiga, e atrás de mim a porta do Moinho de Vento, que é o sítio onde a cerca nova,
que, digamos, abrange a cidade numa fase posterior, daí se chamar Cerca Nova, se liga à cerca antiga. Nesta zona mais à esquerda conseguem ver uma parte onde a cerca nova foi, digamos, rasgada para que se abrisse a via para onde hoje circulam os automóveis e, portanto, um pouco à semelhança do que se viu na Porta da Lagoa, a cidade transforma-se, precisa de outros mecanismos e, portanto, há uns anos atrás, sempre que era preciso abrir uma estrada, desmontava-se também um bocado de muralha para fazer a estrada, porque se entendia que a estrada era mais importante que a própria muralha. Hoje em dia nós já não pensamos assim, mas pronto, está aqui também um testemunho do sistema de evolução da cidade e de como ela se foi adaptando até aos dias de hoje. Encontramos-nos agora no Salão Nobre da Câmara Municipal de Évora. Esta sala só foi construída depois de 1911, portanto cerca de 1912, e terminou já em 1913. Se vocês olharem para a parte de cima, tem os estupes desse período, os candeeiros também ainda são desse período, assim como as paredes que têm este género de a imitar o mármore, mas é uma técnica marmoreada. Em frente temos uma bandeira, um painel, com os símbolos representativos da cidade de Évora, que tem a ver com o brasão da cidade, a simbologia. Encontramos-nos agora na Praça de Sertório, que só no século XX teve esta denominação. Até então era chamada a Praça do Peixe. E Praça do Peixe porquê? Porque durante séculos aqui era o mercado onde se vendia o peixe. Este edifício, que é a Câmara Municipal, são edifícios já mais recentes. Nós, por esta zona, por este quarteirão da cidade, nós podemos fazer a evolução histórica da cidade desde os seus primórdios até à atualidade. Durante muitos anos não se percebeu porquê, porque é que tinha essa denominação, e só quando se descobriram as termas, ou aquilo que hoje podemos ainda ver que não é a totalidade do complexo termal, mas apenas uma pequenina parte, só a partir dessa altura nós percebemos porque é que chamavam Sertório, porque era relacionado com os romanos. Estamos aqui no pódio do Templo de Diana, embora mais conhecido por Templo Romano. O nome popular é Templo de Diana, mas não há um dado científico a atribuir alguma deusa. Era um templo dedicado ao próprio imperador. O culto ao imperador, ao culto imperial, é um templo hexástilo, ou seja, de 6 colunas, que sobreviveu durante 2000 anos no mesmo sítio. Os capiteis e as bases são de mármore de Estremoz e o granito foi extraído aqui de pedreiras locais. Portanto, isto é uma imagem atual que só tem 1 século e meio, a partir do século XIX, porque a imagem original era diferente. É o sítio, digamos, mais emblemático, apesar que a catedral é mais alta. O que significa para mim este monumento? Significa muita coisa porque quando comecei aqui a minha carreira de arqueólogo em Portugal, as primeiras escavações com colegas portugueses e alemães foi mesmo este sítio. Portanto, onde estou aqui, debaixo dos meus pés, existia o espelho d'água. Este edifício onde nos encontramos é o Colégio do Espírito Santo, que, como sabem, é atualmente a Universidade de Évora.
Este edifício é para mim um dos mais importantes desta cidade de Évora, desde logo porque é um edifício vocacionado para o ensino, e um país sem ensino não tem futuro, e por outro lado também pela sua história e pelo seu papel importante em termos patrimoniais. Por outro lado, para além da sua arquitetura, que é de extrema importância e extremamente interessante, se vocês entrarem no edifício verificam que nós andamos sempre à volta, porque o edifício articula-se em torno de pátios, deste grande pátio e de um outro pátio. O que acontece é que o edifício, em termos de artes decorativas, tem características invulgares. Desde logo a Sala dos Atos tem azulejaria de grande qualidade ainda do século XVII e depois estuques também desse mesmo período, e depois os célebres azulejos que nós encontramos nas diversas salas de aulas, como encontramos no piso de cima, naquilo que é conhecido por octógono, onde aparecem representados também a azulejaria azul e branca, os 4 elementos, e depois também a própria fachada que nós temos aqui atrás, que são obras do tempo de Dom João V, obras que tornaram este edifício mais bonito, mais moderno, e que no fundo o embelezaram e o tornaram o edifício com as características que temos, que tem agora. A Sé, Catedral de Nossa Senhora de Assunção, mais conhecida pela Catedral de Évora, apesar de iniciada em 1186 e consagrada em 1204, esta catedral de granito só ficou pronta em 1250. É um monumento marcado pela transição do estilo românico para o gótico, marcado por 3 majestosas naves. No século XV e XVI, a catedral recebeu grandes melhoramentos, datando dessa época o coro alto, o púlpito, o batistério e o arco da Capela da Nossa Senhora da Piedade, também conhecida por Capela do Esporão, exemplar raro da arquitetura híbrida plateresca, datado de 1529. Do período barroco datam alguns retábulos de talha dourada e outros melhoramentos pontuais nas decorações suntuárias. Ainda no século XVIII, a catedral foi enriquecida com a edificação da nova Capela Mor, patrocinada pelo rei Dom João V, onde a exuberância dos mármores foi subitamente conjugada com a austeridade romano-gótica do templo. Em 1930, por pedido do arcebispo de Évora, o Papa Pio XI concedeu à catedral o título da Basílica Menor. Nas décadas seguintes, foram efetuadas algumas obras de restauro, tais como a demolição das vestiarias do Cabido do século XIX, que permitiram pôr a descoberta a face exterior e as rosáceas do claustro, e o apiamento de alguns retábulos barrocos que desvirtuavam o ambiente medieval das naves laterais. Atrás de mim encontra-se a Igreja de São Francisco, que é o que resta de um grande complexo monástico fundado ainda no século XIII da Ordem de São Francisco. Esta igreja faz parte também do antigo Paço Real de São Francisco. O seu significado para mim reside no facto de ser não só um espaço religioso importante no contexto das estruturas monásticas de Évora, como parte integrante que explica a afirmação do grande palácio dos reis portugueses em Évora. Foi justamente neste espaço da cerca de convento e sobre as dependências monásticas que a família real portuguesa, sobretudo a partir do João II, fixou a sua segunda residência oficial, digamos assim, do país. E, portanto, este edifício, na relação que tem com o Palácio de Dom Manuel, é, para mim, o símbolo maior, ou um dos símbolos maiores, da Évora do século XVI, que bem se expressa depois na sua própria classificação como Património Cultural da Humanidade. Atrás de mim está o Palácio de Dom Manuel, assim chamado porque de facto é obra deste rei, mas porque o seu estilo é um estilo manuelino. Em boa verdade, é não só um estilo manuelino, como é, sobretudo, um estilo mudejar, um gosto do mudejarismo, que é uma das características também da arte manuelina.